Olá, eu sou o Schwarza, youtuber, divulgador científico, escritor e apresentador. Juntos vamos conhecer o universo e seus mistérios. Bem-vindos a essa viagem incrível de sons e imagens. Bem-vindos a este curso de 10 episódios, onde eu estarei descomplicando a astronomia. No episódio anterior, falamos de como o universo, como conhecemos, iniciou e evoluiu até onde estamos no momento que você vê este vídeo. Mas se o universo teve um começo, será que ele terá um fim? Teremos algum evento que marcará o fim daquilo que se iniciou com o Big Bang? Se essa pergunta te deixa com a pulga atrás da orelha, os cientistas também não têm muita certeza de como o universo terminará e se terminará. Diversas possibilidades para o destino final do nosso universo foram levantadas. Elas tendem a ter nomes como Big Crush, Big Rip e Big Freeze. Em última análise, o espaço poderia desabar sobre si mesmo, destruindo todas as estrelas e galáxias existentes. Ou poderia se expandir para um vazio infinito. Nada animador, né? Mas calma, isso demoraria muito, mas muito tempo mesmo para talvez acontecer. A verdade é que ainda é um cenário aberto e certamente não sabemos ao certo o que vai acontecer. Do lado positivo, qualquer eventualidade levará bilhões ou até mesmo trilhões de anos para acontecer. Então, não precisa correr para esvaziar suas contas bancárias e torrar por aí como se não houvesse amanhã. Mas vamos supor que os seres humanos ainda existem nesse ponto. Eles podem viver a tempos bem difíceis. O destino do nosso universo depende, em grande parte, de uma entidade misteriosa apelidada de energia escura. Este é o nome da força inexplicável que está contrabalanceando a gravidade, acelerando a expansão e separando o universo pelas costuras. A energia escura foi descoberta originalmente quando os cientistas se propuseram a descobrir o quanto a expansão do universo estava diminuindo, devido à gravidade que deveria desacelerar e produzir uma contração. Eles descobriram que, em vez disso, que essa expansão está realmente acelerando. Essa descoberta chocante rendeu a 3 astrofísicos o Prêmio Nobel de 2011. Ela tem esse nome não porque ela é escura, e sim porque não sabemos como ela é. Se a energia escura continuar a exercer a mesma força no universo no futuro, o espaço continuará a se expandir. A distância entre as galáxias se estendendo mais e mais a um ritmo cada vez mais rápido. Eventualmente, não poderemos ver nada além da Via Láctea, porque tudo estará muito distante. Hoje olhamos para o céu e vemos apenas coisas fantásticas, galáxias, aglomerados de galáxias espalhadas por todo o céu. Mas se a expansão for cada vez mais rápida, eventualmente essas galáxias serão levadas para longe demais para que possamos enxergar. O espaço se tornará um lugar cada vez menos belo e rico. O universo se tornará um lugar relativamente solitário. Este cenário é às vezes chamado de Big Freeze, porque o universo terminará em grande parte frio, escuro e vazio, como o coração de algumas pessoas. Também temos a teoria da morte térmica do universo, que não quer dizer que vamos morrer congelados com frio extremo ou fritos com calor intenso.
Na verdade, de acordo com essa ideia, não haveria mudanças drásticas de temperatura no fim do universo. Vamos lembrar do que a segunda lei da termodinâmica diz. A quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo. Se considerarmos o universo um sistema isolado, dá para concluir que vai chegar um tempo em que alcançaremos a entropia máxima e toda a energia será distribuída de forma totalmente igual. Segundo a teoria, quando isso acontecer, será o fim de todos os fenômenos físicos. Não haverá mais movimento e nem vida. Dizem os cientistas que essa é a visão do futuro mais provável para o nosso universo, porque as melhores observações do cosmos jovem e distante sugerem que a força da energia escura permaneceu estável ao longo do tempo. Isso está de acordo com a teoria de que a energia escura é o equivalente à constante cosmológica utilizada por Einstein, termo que ele acrescentou à teoria geral da relatividade. Hoje, muitos astrônomos concordam que todos os melhores dados que temos são consistentes com uma constante cosmológica diferente de zero e com uma energia escura imutável. Bem, se os cientistas tivessem que apostar em alguma coisa, com certeza seria nisso. Essa teoria é tão maluca que pode ser até um pouco difícil de explicar. A questão é a seguinte: nossas leis da física só funcionam para explicar um universo finito. O problema é que os pesquisadores acreditam que, na verdade, vivemos em um multiverso infinito, onde vários universos com leis diferentes existem de maneira paralela um ao outro. Além disso, estamos em expansão. E agora você deve se perguntar: o que isso tem a ver com as leis da física? E, mais importante, com o tempo? Funciona mais ou menos assim. Quando você tenta calcular probabilidade no universo infinito, percebe que tudo tem 100% de chance de acontecer. Isso é um paradoxo que acaba levando a uma série de confusões nos cálculos dos cientistas para prever o futuro do nosso universo e explicar os eventos que acontecem. Para resolver esse problema, os físicos definem uma porção finita do espaço-tempo para fazer suas contas de probabilidade. Um desses físicos é Rafael Busso, da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele explica que essa porção de espaço-tempo definida pelos cientistas se comporta como uma estrutura real no multiverso. Então, para que as leis da física e da probabilidade façam algum sentido, esse multiverso estatístico precisa ter fronteiras reais e não pode se expandir. Agora vem a parte mais complexa. Eventualmente, pelos cálculos de Busso, existe 50% de chances de que a barreira do tempo da porção estatística do espaço-tempo vai ser cruzada daqui a 3,7 bilhões de anos. E daí? Daí que, com isso, o universo, esse em que a gente vive, acaba sem que as pessoas que viverem nessa época sejam capazes de perceber, como se estivessem eternamente congeladas no tempo. Não falei que essa ideia era meio complexa? Mas um Big Freeze não é inevitável. Se a energia escura não é uma constante e, ao contrário, aumenta com o tempo, poderíamos estar enfrentando o que os cientistas chamam de Big Rip, que em bom português quer dizer grande ruptura. O Big Rip é uma hipótese, e se começou a falar dela em 2003. E ela diz que se a expansão do universo atingir uma velocidade acima do nível crítico, causaria o deslocamento de todos os tipos de matéria. Então, as galáxias se isolariam, e depois de alguns bilhões de anos, os próprios átomos se desintegrariam. A chave dessa hipótese é a quantidade de energia escura no universo. Se o universo contém energia escura suficiente, poderia terminar tendendo a uma desagregação de toda a matéria.
Atualmente, a força da energia escura não é considerada suficiente para superar a gravidade em escalas pequenas e locais. No entanto, se a energia escura ficar mais forte, pode ser suficiente para neutralizar até mesmo isso, expandindo não apenas o espaço entre as galáxias, mas o espaço dentro delas. Em algum momento, as próprias galáxias poderiam ser separadas. A Via Láctea seria destruída. As previsões não são muito animadoras para quem gosta da ideia de que a nossa galáxia é eterna. Outra possibilidade igualmente terrível é que a força da energia escura diminua com o tempo. Nesse caso, a expansão do universo irá parar de acelerar. Caso a energia escura se torne fraca o suficiente, a gravidade poderia acabar vencendo o conflito e puxar o universo de volta para si mesmo. O resultado seria o Big Crunch. O colapso inicialmente seria muito inofensivo. A densidade do universo aumentaria, mas muito lentamente. Mas em algum momento o colapso levaria a densidade do mesmo tamanho que o Big Bang. De acordo com a relatividade geral, no momento do Big Bang, o universo era tão pequeno quanto um único ponto e infinitamente denso. No entanto, a maioria dos físicos acreditam que essa teoria é incompleta e que não pode descrever completamente as forças quânticas e gravitacionais que estão acontecendo naquele momento. Assim, se o universo se recompôs, não está claro se ele iria parar uma vez que chegasse ao seu estado mais pequeno e denso, ou se algum tipo de força repulsiva fosse empregada, forçando o espaço de volta para fora e começando todo o ciclo novamente. Uma sanfona cósmica. Se os cientistas têm alguma esperança de resolver o mistério do destino do universo, eles devem lidar melhor com a energia escura. Nossa maior pergunta é: o que é a energia escura? Todas essas respostas sobre como o universo irá acabar dependem sensivelmente da natureza física da energia escura. Na cosmologia, a energia escura é uma forma hipotética de energia que estaria distribuída por todo o espaço e que tem como uma das principais características a expansão do universo. É uma questão em que os pesquisadores têm esperança de avançar conforme continuam a olhar mais e mais longe, tomando medidas cada vez mais precisas da taxa de expansão do universo ao longo do tempo. Na próxima década, os cientistas esperam poder dizer com mais confiança se a energia escura foi constante ou mudou ao longo dos 14 bilhões de anos desde o Big Bang. Além desses finais horríveis para o universo que citei até aqui, surgiu outro provável fim do mundo: uma bolha assassina. Alguns cientistas dizem que sabem como o universo vai acabar. E não será um colapso cósmico, mas sim uma gigantesca bolha cósmica que irá devorar tudo em seu caminho. Outro fim seria pelos buracos negros. Como já foi explicado, os buracos negros são regiões no espaço com massa muito densa, o que faz com que nada escape de seu campo gravitacional, nem mesmo a luz. Eles são formados com a energia da explosão de estrelas e podem ser pequenos, ou seja, aqueles sem massas solares, ou gigantescos, com dezenas de bilhões de massas solares. O fato de existirem buracos negros imensos, os chamados buracos negros supermassivos, ainda intriga os cientistas. Em meio a isso tudo, há uma teoria que acredita que vamos terminar com o universo completamente engolido por buracos negros.
partindo do pressuposto de que existem galáxias inteiras com buracos negros massivos em seus centros, alguns pesquisadores acreditam que a maior parte da matéria do universo orbita os buracos. De acordo com a teoria, vai chegar um ponto em que eles devorarão toda essa matéria e, em seguida, engolirão uns aos outros, gerando um universo completamente escuro. No estágio final, o último massivo buraco negro perderia sua massa e evaporaria no nada. De acordo com um artigo recente publicado em 12 de março de 2018 na revista Physical Review D, a morte do universo será desencadeada por uma consequência bizarra da física subatômica chamada instanton. Este instanton criará uma pequena bolha que se expandirá na velocidade da luz, engolindo tudo em seu caminho. E para ele começar seria só uma questão de tempo. Ele iria trazer o fim de toda a vida e, na verdade, da química como a conhecemos. Muito pouco se sabe sobre os instantons, que são as soluções para equações que governam o movimento de minúsculas partículas subatômicas, mas cientistas a comparam com um fenômeno de tunelamento quântico, em que uma partícula aparentemente desafia as leis da física ao passar por uma barreira impenetrável. Mas em vez de atravessar uma barreira, o instanton forma uma bolha dentro do campo de Higgs, o campo que dá massa a tudo onde passeiam os bósons de Higgs. Bóson de Higgs é uma partícula subatômica que os físicos acreditam ser responsável por dar massa às demais. Sabe todo aquele papo de prótons e nêutrons que você aprende no colégio? Isso era tudo que se sabia sobre o mundo subatômico até mais ou menos 1930. De lá para cá, os cientistas formularam teorias para entender melhor como as partículas subatômicas formam os átomos, a matéria e as forças que agem sobre ela. A principal dessas teorias é conhecida como o modelo padrão, e a descoberta do bóson serviu para comprová-la. A comprovação dessa partícula vinha sendo perseguida desde 1964, até que, em 2012, finalmente um experimento atestou com quase 100% de certeza a sua existência. A descoberta foi importante porque a confirmação de um modelo hipotético abre novos horizontes para compreender o funcionamento do universo e até a existência de novas partículas. Porém, isso é só o começo, pois o modelo padrão só explica 4,6% do conteúdo do universo. Sem o bóson de Higgs, não seriam formados os átomos e o universo só seria um monte de partículas flutuando por aí. Após o Big Bang, parte da energia irradiada se congelou, formando um éter que envolve tudo o que há no universo, chamado de campo de Higgs. O campo de Higgs, do qual o bóson é parte, criou uma espécie de viscosidade no vazio do espaço e fez com que as partículas interagissem umas com as outras. Quando o bóson de Higgs passa por entre as outras partículas, ele causa os efeitos de atração e repulsão entre elas. Resultado, as partículas ganham massa. As partículas com afinidades entre si se combinam, formando os átomos. Os físicos François Englert e Peter Higgs publicaram artigos sobre a existência do que é hoje conhecido como bóson de Higgs. Os dois trabalhavam de forma independente
e se encontraram pela primeira vez apenas no anúncio da descoberta da partícula, em 2012. Eles foram laureados com o Prêmio Nobel de Física em 2013. O físico Leon Lederman, ganhador do Prêmio Nobel, publicou em 1993 um livro sobre o bóson de Higgs chamado A Partícula de Deus. Se o universo é a resposta, qual é a pergunta? No livro, Lederman diz que o bóson de Higgs pode resolver tantos problemas da física que só poderia ser considerado uma partícula divina. Mas a alcunha partícula de Deus só veio porque o editor do livro não gostou da sugestão de Lederman, que queria chamá-la de partícula maldita. O físico tcheco Lubos Motor apoiou o nome partícula de Deus e traçou um paralelo entre o livro Gênesis da Bíblia e a formação do espaço de Higgs. Motor é ateu. Ele escreve aqui a versão cientificamente correta da formação do universo. A expressão partícula de Deus é bastante usada pela mídia, mas os cientistas criticam seu uso por diversos motivos, entre eles por criar debates religiosos onde não há. O físico Henrique Xavier, do Instituto de Física da USP, deixa claro a relação entre a questão teológica e a descoberta do bóson de Higgs. Nada. E por mais que exista, ele ainda deixa muitas perguntas em aberto. Ele explica a matéria, objeto central do modelo padrão. Mas e o restante? Se acredita que apenas 4% do universo é matéria, o restante seria matéria escura e energia escura, que podem ser ainda mais difíceis de se observar. Curiosamente, essa bolha que terminaria o universo nunca teria sido possível se não fosse pela massa particular do bóson de Higgs em relação a outra partícula mais pesada, chamada de quark top, que compreende muitos átomos. Se o quark ou a partícula de Higgs fossem um pouco mais leves, essas bolhas destruidoras do universo não poderiam se formar. Infelizmente, esse não é o caso, e depois de algum tempo, uma bolha destrutiva se formará. Cientistas responsáveis pelo estudo calculam o prazo de validade do universo entre 10 elevado à 15ª potência de anos, que seria um 1 acompanhado por 139 zeros, e apenas 10 octodecilhões de anos, que seria um 1 com 58 zeros depois. Mas isso levará muito tempo, se essa bolha realmente surgir. Até lá, o Sol já terá se tornado uma anã branca, após ter se tornado uma gigante vermelha e provavelmente ter engolido esse planeta rochoso onde você se encontra agora. A ideia de eternidade talvez não case com a nossa compreensão sobre o que é o cosmos. E talvez seja melhor assim, pois a renovação é algo que observamos na natureza. Ela se faz necessária para que o equilíbrio do ecossistema se estabeleça. E talvez o universo também precise calibrar seu equilíbrio de tempos em tempos, algo que a nossa breve contemplação do cosmos não verá acontecer. Mas antes que o universo se acabe, esse curso está chegando no seu Big Crush. Espero que essa jornada tenha saciado a sua ânsia de saber como o universo funciona.
E mais importante, que tenha elevado a sua curiosidade até a 20ª potência. Nos vemos por aí, em algum lugar do espaço-tempo.